sua carteira de cobrança em um só local. Enriqueça informações e priorize inadimplentes com tecnologia de ponta. Torne o seu processo de cobrança mais inteligente com o Assertiva Recupere. Saiba mais no link da descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um assunto muito legal. Primeiramente, queria lembrar você que está assistindo, curta o canal, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve e ativa o sininho. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Igor. O Igor é o diretor de comercial, de relações aí internacionais da Comp. A Comp é uma empresa que eu conheci a semana passada no IGEOC, no evento do IGEOC. Na verdade, conheci por uma pessoa que estava me falando sobre as empresas que estavam presentes e estava me falando de quão importante é o trabalho que a Comp faz. E a gente vai falar um pouquinho sobre o negócio da Comp e aí, indiretamente, claro, falar da própria empresa. Igor, primeiramente, queria te agradecer aí da oportunidade da gente estar batendo esse papo. Você está em Miami hoje, né? Eu tô em Denver, tá um pouquinho mais longe. Um pouco mais longe, exatamente. Denver, inclusive, é o meu time de futebol americano, Denver Broncos. Torço pro Denver Broncos. Olha, aí, que legal. Vou levar uma lembrança para ti do Broncos, Opa, então. que legal, muito bom. Legal. Igor, se apresenta aí, conta um pouquinho de você. Os caras estão em festa aqui. Exatamente, estão em festa ainda, Claro, por causa da NBA. Exatamente. Muito legal. Conta um pouquinho para a galera de você. Conta um pouquinho para a galera de você e da própria Comp aí, pouquinho do que vocês fazem. Sim, com certeza. Falando um pouco da Comp antes de tudo, né? A Comp é uma empresa que tem 27 anos de mercado. É uma empresa muito focada no mercado de contact center, em desenvolver tecnologias para conectividade de contact center, para conectar tanto plataformas de contact center on-premises, quanto plataformas de cloud, e também especialista em migração para cloud, para conectar operadoras existentes e garantir produtividade, qualidade, tudo que for necessário, interoperabilidade, para que o teu contact center tenha a melhor infraestrutura possível de voz, né? Monitoramento, tudo. Tá? Falando um pouquinho de mim, então, como você disse, eu sou o diretor de vendas e alianças internacionais da Comp, então por isso que eu estou viajando aqui, né? Estou num evento aqui de um dos nossos parceiros tecnológicos bem importantes, se vocês pesquisarem, já vão saber qual é. Mas, e aí, para fora do Brasil, fazendo alianças, parcerias sempre através de parceiros, a gente vende para fora do Brasil. Nós estamos presentes em mais de 70 países. Os Estados Unidos são o nosso mercado mais forte fora do Brasil. Nós temos uma significância do faturamento bem legal aqui nos Estados Unidos. E a gente está vendo bastante coisa que acontece no mercado aqui dos Estados Unidos, porque acaba se tornando sem tendência para o mercado nacional, né? Legal. E assim, para que a gente entenda esse trabalho e o serviço da Comp, né, eu queria primeiro conectar ao assunto. Todo mundo aqui que que consome o conteúdo do canal provavelmente sabe o que é um discador automático, né? É um discador preditivo, né, que faz as discagens, tudo isso. Porém, existe uma etapa antes ou incluída no discador, que é a classificação das chamadas, né? Então, ok, você vai lá e imagina, bom, beleza, eu tenho que ter um discador que saiba discar, que disque com velocidade, que tem algoritmos lá para entender o melhor volume de descagem por operadores logados e tal. Porém, eu não sei se se todo mundo que consome esse conteúdo, já ouviu falar de classificador de chamadas, o que é um parâmetro importantíssimo, uma tecnologia importantíssima que tem que estar por trás do discador. Os discadores tradicionais têm os seus classificadores de chamada tradicionais. E aí a gente vai exatamente falar deste processo que a Comp oferece. E aí eu queria pedir para o Igor, inicialmente, então, explicar para a galera o que é um classificador de chamada. Claro, com certeza, com muito prazer. Bom, classificador de chamadas, o nome ele já diz bastante coisa.
ele classifica as chamadas que são enviadas pelos seus discadores, preferencialmente discadores preditivos. Aqueles discadores que você tem a capacidade de discagem maior do que 1:1, ou seja, uma linha para um agente. Às vezes utiliza 2 linhas para um agente, 3 linhas para um agente. Aqui nos Estados Unidos mesmo, a gente tem cliente fazendo 40 linhas para um agente, é uma loucura. Né? Meu Deus. Então, assim, é muito do que a gente vê de tendência aí no Brasil, mas isso aí é um papo para depois. E o que acontece, o que o classificador faz? O classificador de chamadas, então, ele classifica a chamada que é enviada pelo discador, o discador ele vai ver o mailing, né? Mas ele não sabe se aquele destino é um destino que vai ser uma máquina, uma caixa postal, se vai ser uma secretária eletrônica, se vai ser uma URA, né, os IVRs, se vai ser uma mensagem da operadora de interceptação de mensagem, se vai ser uma chamada que vai ser atendida como silencioso, se vai ser atendida com ruído. Tudo isso que eu falei, muitas vezes, não é desejado para que você encaminhe para o agente, porque o agente ele perde produtividade, perde tempo, não é verdade? Então, você quer evitar todas essas situações, você quer conectar o quê? Quer conectar o humano. O alô, né? Contas, né? Você quer conectar o cliente, o alô, né? O alô, o olá, o hi, qualquer coisa assim. Você quer conectar aquele cliente para que ele faça interação com a gente ou com o teu voice bot, enfim, né? Pode ser uma máquina também que você queira conectar. Claro. Né? E aí, ao você identificar o que é um humano, você conecta. Mas ao você identificar que é uma chamada que eu falo que vai ser improdutiva, no final das contas, você pode tomar outras decisões. Você pode desconectar a chamada, ou você pode conectar uma chamada pré-gravada, por exemplo. Identifiquei que é uma caixa postal. Beleza, eu conecto uma gravação. Por que eu vou colocar um humano para deixar uma mensagem, que vai ser sempre a mesma mensagem, se vai ser um trabalho repetitivo, sendo que eu posso colocar uma mensagem sobre uma caixa postal. Só para, às vezes, informar, ó, tu tem uma promoção aqui no teu plano de telefonia, ó, tu tem aqui uma cobrança que eu estou prestes a negociar essa cobrança contigo, por exemplo, né? Pronto, só isso. Então, só que nisso você economiza muito tempo do agente. O agente, muitas vezes, ele passa lá das 6 horas de trabalho, 7 horas de trabalho por dia, o agente vai passar, cara, putz, 1h30, 2 horas desse dia de trabalho, ou seja, às vezes 30% do tempo atendendo chamada que não é produtiva. Se você aumenta esse 30% do tempo com chamada produtiva, olha quanto que você vai gerar mais de negócios, você vai poder cobrar mais, você vai ser mais produtivo no final das contas, né? Deixa eu só fazer classificação de chamadas para um discador é imprescindível, né? Legal. Deixa eu só fazer um detalhezinho aqui, né? Porque quando a gente está discando uma chamada, a gente humano está ouvindo o que está acontecendo. Se alguém atendeu, se alguém... A máquina, na verdade, tem inúmeras classificações, retornos, com codificações. Não é a voz em si que ele está entendendo do lado de lá, e sim códigos específicos. É isso, Igor? É exatamente, Tambelini. Muito, muito bom o teu esclarecimento, porque eu pulei essa etapa, acabei esquecendo, né? Beleza. Mas é isso mesmo. A gente percebe. Se eu vou ligar lá, já tem um bip que vai conectar uma caixa postal. Cara, eu percebo, eu não quero deixar recado na caixa postal, desligo essa chamada, mas a máquina não tem essa habilidade de ficar escutando por si só e ir lá e desligar. Mas que o classificador de chamadas tem essa habilidade, ele vai analisar essa chamada. E existem vários métodos de classificação de chamadas. Você pode ter o método, por exemplo, por tons e frequências, que é o mais utilizado pelas soluções que são embarcadas nos discadores, né? E aí você pode ter uma performance mediana, uma performance ok. Você ainda vai continuar passando algumas chamadas improdutivas para tua PA, para os teus agentes. Né? E você pode ter métodos mais avançados, que se utilizam na inteligência artificial, que analisam padrão de voz, que analisam até mesmo a sinalização que vem da operadora. Se a operadora diz assim, eu vou conectar uma caixa postal aqui, e ele já me diz antes mesmo de conectar a caixa postal na sinalização da chamada que vai conectar, por que eu não vou desconectar antes e evitar a cobrança? São métodos mais avançados. Você tem várias formas de fazer isso. Mas a classificação de chamadas, hoje, para um discador, para você ter produtividade na tua PA, no teu agente, é imprescindível, com certeza. Legal. E a Comp, ela tem hoje um classificador de chamada muito qualificado, é isso. Como é que hoje, por exemplo, eu sei, vamos imaginar que eu sou um call center aqui e eu tenho um discador, sei lá, um Aspect, um Altitude, um Calflex. Como é que eu sei o que está embarcado nessa minha solução em termos de classificador de chamada, Igor?
Olha, normalmente, né, a gente, como a gente faz consultoria na Comp, né, e Legal. a gente tem essas alianças tecnológicas, a gente já sabe o que que é a tecnologia que está embarcada na Aspect, que por sinal é muito boa, inclusive, né, Aham. a tecnologia que está embarcada na Indie House, na Callflex, a gente sabe mais ou menos. E assim, os clientes, as tecnologias que estão embarcadas já dão conta do recado. Tá tudo Legal. certo, às vezes não são tão demandantes. Mas quando você quer uma performance que você vai conectar mais de 99% das chamadas que você manda, você tem certeza que ela foi classificada corretamente, que tem um algoritmo de inteligência artificial por trás que fala assim, cara, legal, eu consegui classificar o áudio da chamada, entender o que que é esse padrão de áudio da chamada e falar assim, olha, entendi e vou passar somente chamada produtiva, praticamente 100% das chamadas produtivas para PA. Quando você tem ambientes muito demandantes e o custo da operação é algo muito sensível, você utiliza a Comp. Outra parte quando você utiliza a Comp. Normalmente, esses mecanismos tradicionais, eles não fazem análise da sinalização, ou seja, de antes de conectar a chamada. E aí isso é uma Ok. coisa importante, porque aí no Brasil tem um movimento acontecendo que é uma coisa que já acontece aqui nos Estados Unidos, que é você ter a tarifação da chamada desde o segundo número zero. E isso era Né? uma das coisas Isso é que eu uma ia te coisa. perguntar. Quer dizer, a Ah, regra é, dos 3 segundos, né, que mudou o ano passado, isso é algo que o próprio meu classificador de chamada vai me ajudar a não gastar dinheiro nessa situação. Estou se for correto? comp, sim. Se for comp, sim. Desculpa fazer o jabá, mas é verdade. Porque o Não, que acontece? perfeito. Nem todo classificador de chamadas tem a habilidade de fazer a classificação antes mesmo, baseado na mensagem da operadora, né? Nem sempre a operadora vai mandar mensagem, tá? Mas tem Tá, um grande percentual dos casos que a operadora ela manda essa mensagem já no momento da sinalização, né? E a gente, se a operadora manda mensagem, a gente vai ler e a gente vai poder classificar antes mesmo da chamada ser conectada. Legal. Então, para essa grande parte desses casos, a gente já faz essa classificação antes de começar a tarifação. Ao legal. passo que tarifadores tradicionais, o que que acontece? Você precisa ter algum atendimento do outro lado, você precisa ter o 200 ok lá do CIP. E aí, nisso, a operadora já está começando a tarifar, não tem aquela lambuja que tinha antes dos 3 segundos. Que é uma coisa Exato. que já acontece em muitos países da América Muitos Latina, países. aqui nos Estados Unidos, Oriente Médio, Europa, onde a gente tem negócio, a gente já vê que já acontecia. E como a gente já desenvolveu o mecanismo para outros países, a gente já largou assim, né? E a gente vai evoluindo assim o mecanismo, né? Então a gente já está pronto, desde quando a Anatel colocou essa medida, né? No ano passado a gente já estava pronto, está tranquilo. Então, assim, isso faz com que você tenha um retorno do investimento da sua solução muito grande, porque a pergunta principal que se faz é quanto que você gasta das suas chamadas que foram classificadas como máquinas ou chamadas improdutivas, mas que foram tarifadas. Quanto que você gasta por mês? Às vezes esse montante, ele é assustador. Ele vai chegar lá na casa de dezenas de milhares de reais, centenas de milhares de reais, dependendo do tamanho do call center. Sim, E nisso você já tem um retorno do investimento, além da produtividade, que é um fator também que a gente tem fala, né? Porque você comparar 99% de produtividade, que é uma coisa que a gente consegue, versus 85%, 80%, que é o comum de mercado, né? É uma diferença significativa. Isso significa que a nossa ferramenta, aqueles 30, 40% de tempo de improdutividade da PA por estar com máquina, uma ferramenta comum de AMD, ela vai baixar para 15% em produtividade, mas você ainda vai ter 15% em produtividade. Isso aí, às vezes, vai significar 50 minutos do dia, 40 minutos de dia em produtividade. Se você diminuir isso para 1% ou menos de 1%, isso vai significar 5 minutos de improdutividade por dia, no máximo. Então, entendi. é garantir que o agente, a PA, ela está falando com a gente, está falando com o cliente, está fechando o negócio, está fazendo a cobrança, está, enfim, fazendo lá o business que realmente o dono do discador quer, né? Então é isso aí. Perfeito. Legal. É. Igor, eu vou colocar um assunto aqui que também a gente falou bastante aí, com toda essa questão também dos 3 segundos, e que ontem eu até fiz uma palestra num evento, e aí estava brincando com os control desks, né? Falei, pô, agora vocês não estão mais acelerando tanto a chamada, estão tendo que tomar um gardenal aí para controlar a ansiedade, né? E assim, como é que eu caso essa situação, né? Por exemplo, você falou
aí nos Estados Unidos de uma situação de 40 linhas por agente, né? Quer dizer, como é que eu consigo fazer isso de uma forma a usar o máximo do discador, a maior aceleração possível, sem ter aquela chamada muda, que, na verdade, acontece muitas vezes porque eu estou discando mais do que eu tenho agente disponível. Como é que eu relaciono É, isso com o próprio classificador de chamada, ou isso não tem nada a ver? Fala um pouquinho sobre isso. isso é uma baita pergunta também, Lini. Ótima Legal. pergunta, porque o que que acontece? É um ajuste muito fino ali que o gerente do contact center tem que fazer entre a qualidade do mailing dele, o quanto que ele está sendo assertivo na classificação de chamadas, né? E o quanto de linhas que ele tem que utilizar para ter o agente o tempo todo ocupado. Isso é um Isso. ajuste fino que se faz o tempo todo. Tem mailing que Perfeito. você vai ter que ajustar para fazer 5 linhas para um relativamente ruim. Quando é um mailing bom, você vai ter que colocar 2, 3 linhas por agente que já está suficiente para ter o agente o tempo todo ocupado. Então vai depender muito do mailing. Vai depender muito também se a gente vai conseguir fazer a classificação no pré-connect. E você comentou de uma situação que é bem importante, Tameline, que é o seguinte: é, tem uma situação que é muito desagradável, que a gente diminui também, que é o tal do falso positivo. Que é Legal. você ligar para uma pessoa, a pessoa vai atender a chamada e não é ninguém e desliga a chamada. Eu mesmo, como usuário, odeio, de verdade, não gosto mesmo, né? E aí, o que que acontece? A gente também diminui em mais de 80% o falso positivo, exatamente por ter esse mecanismo de inteligência De pré... artificial Uhum. baseado em áudio, né? Baseado em áudio, Legal. porque a gente realmente consegue identificar o humano ali e evitar que, quando de fato é um humano, não desligue na cara do humano, né? Vamos colocar Legal. aqui no coloquial, no popular, né? Isso aí. Então, isso é uma coisa muito importante também, Lini. Então, o ajuste fino ali entre a taxa de descagem da ferramenta, entender o mailing, entender o quanto que está classificando, entendendo o quanto que vem de pré-connect e tudo mais, é muito importante para que a operação seja produtiva. Então, ter uma gestão ali, né, de acordo com o que está acontecendo, é fundamental, né? É, A gente também, e a gente também, Tameline, uma coisa que é importante, que eu vejo muito aqui nos Estados Unidos o pessoal pedindo, no Brasil também estou começando a pedir, é assim: quanto tempo meu cliente, depois que ele atende a chamada, ele fica esperando para ter um agente do outro lado? Você tem países, né, que eles regulamentaram o tempo máximo que o cliente tem que ficar esperando para receber um agente do outro lado. Uma interação, uma gravação falsa até atribuir um agente, é uma interação mesmo, né? Por exemplo, na Inglaterra, você tem o Equipon, tá? E a Ofcom, ela estipulou que você tem que ter um agente conectado com o cliente que atendeu a chamada em no máximo 2 segundos. 2 segundos. E aí, como é que se faz, né? Então a gente também hoje tem mecanismos que a gente consegue classificar a chamada para chamada já conectada. Então a gente tem que ser muito Perfeito. criativo. É, Tem que ser muito e, criativo para poder atender as regulamentações, né? Não tem jeito. e aí, olha só a quantidade de coisas, né, que a gente está falando, além daquela ideia de ter só alguma coisa discando, né? E o alô do outro lado. Entre o discar, entre o É, mail, o discar e o alô, cara, tem toda essa tecnologia, tem toda essa inteligência que a gente falou aqui, né? Que é, o chamado control desk é o cara que, cara, esse cara tem que ter inteligência suficiente, conhecer tudo isso, conhecer como é que as chamadas estão sendo classificadas, inclusive, como é que está a isso. capacidade dele, como é que é o tamanho do mailing, como é que é a qualidade do mailing. E quando eu falo em Isso. inteligência na cobrança, é de tudo isso que a gente está falando, né? Não é só de Exato. segmentar a base, mas é de olhar como é que eu estou tratando. E assim, uma coisa que o Igor falou, quanto que eu gasto de dinheiro com essa improdutividade e com essa classificação, com atendimento de chamadas que vão ser tarifadas e que estão lá na minha conta, que não adianta eu no final do mês olhar a conta lá e pagar. Eu preciso ter a É, noção do que eu estou pagando, de onde eu estou perdendo dinheiro. Né? Muito importante. Por é, isso que eu achei tão importante a gente trazer esse tema aqui, porque muitas vezes isso acaba ficando no limbo, né? E o cara lá, ele não sabe, às vezes, por que ele está gastando tanto dinheiro.
né? E ele está É. gastando tanto dinheiro por essas improdutividades, que eu estou chamando de improdutividade. Legal. Mas é Ô, isso mesmo. Igor, e assim, o ano passado, a gente comentou aqui da regra dos 3 segundos, né, de tarifação. Uhum. O ano passado a gente teve aí uma metralhadora, né, de regras, ameaças aí, vamos dizer assim, né, o 0304 para cobrança, que eu sempre falo que eu já ouvi que não vai acontecer e que tem outras coisas que vão acontecer, que uma delas é a identificação de quem é o número chamador, né? Isso já está acontecendo em uma série de outros países, né? Conta um pouquinho para a gente o que você tem visto aí nos Estados Unidos e como é que isso vai se traduzir ou passar aqui para o Brasil. Isso é muito legal, né? Eu sempre tive comigo, desde muito jovem, que você quer ver o futuro, olha para outros países, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso e não é mentira, é verdade, viu? Legal. Por exemplo, o Steer Shaken, né? Que é o que tá para ser implementado no Brasil, que é o que foi, inclusive, levantado aí no Fórum do IGO, que infelizmente eu não pude estar, eu já estava em viagem aí, mas eu fiquei tem sabendo, né? empresas oferecendo isso já, né? Isso. Tem Mas empresas custa oferecendo caro, vários né, serviços, Igor? né? Mas custa caro Olha, hoje isso. depende. Acho que é tudo uma questão de amadurecimento de mercado também, Lini. Perfeito. Porque o que acontece? Claro, e tudo vai depender também de como o mercado vai absorver a informação, como isso vai ser comercializado, né? Mas, por Claro. exemplo, hoje, aqui nos Estados Unidos, a gente tem alguns clientes que são operadoras que provêm serviço de steer shaken e provêm discador e provém classificação de chamada já direto para os clientes, né? Legal. E aí o que acontece? E aí a classificação eles usam comp e até o mecanismo de a gente faz esse serviço, tá? Isso é importante. A comp já está fazendo também o steer shaken. Legal. Aí o que a gente vê aí como tendência, Tamelini? Esse serviço de cada vez mais a identificação da chamada por GSM ser cada vez mais específica para que você tenha uma maior, como eu posso dizer Segurança, assim, né? uma maior probabilidade, segurança, primeiro, de você Sim. verificar a origem no chamador. Steer shaken é para isso. Aqui nos Estados Unidos era muito louco, porque você poderia, por exemplo, eu quero falar, eu sou o Joe Biden, e eu quero falar que eu tenho o número do Joe Biden e eu quero falar, eu vou ligar em nome do Joe Biden e eu quero mudar meu ID. Cara, vai tocar aqui em qualquer cidadão como Joe Biden. Agora, com o Steer Shaken, não. Com o Steer Shaken, você valida a identidade que você não é o Joe Biden, você é o Igor Voltolini. Quem é efetivamente o cara que está ligando para você. Perfeito. Você tem uma BAE, que tem operadoras que são homologadas pela serviços de steer shaken e que as soluções de descagem têm que fazer a consulta e isso é retornado no cabeçalho CIP com uma hash e é retornado também com um certificado dizendo, olha, essa chamada aqui é uma chamada confiável. Bem a grosso modo, é um pouco mais avançado, mas bem a grosso modo é isso. Tá? Legal. O que acontece? Junto com esse serviço também vem a identificação avançada, Smart Caller ID, que eles falam aqui. Então, a hora que você vai receber, por exemplo, uma chamada de uma cobrança de um cliente XPTO, né? Se eu tô devendo, né? Eu vou receber a chamada do cliente, por exemplo, da empresa de cobrança XPTO, mas em nome da empresa XYZ. Então, eu vou receber aqui chamada empresa de cobrança XPTO em nome da empresa XYZ, negociação de dívida, já direto no meu display GSM. Cara, se eu quero negociar a dívida, eu já vou atender, já vou atender. Que é. Isso aí. Porque aquilo me toca, aquele assunto me interessa. Sim, aquele assunto me interessa, porque se eu tenho uma dívida e quero negociar, tá tudo certo. Então, isso é muito legal. E outro ponto que você falou, né? Por exemplo, tem um parceiro aqui que é muito bom, que a gente tem, que ele faz steer shaken. Como que ele faz a cobrança disso? Ele faz a cobrança por CPS, por calls per second, né? Então, se você tem um tráfego de rajada muito grande, você vai pagar mais. Se você tem um tráfego de rajada pequeno, você vai pagar menos. Né? Legal. É a forma que ele faz a cobrança. E hoje é muito fácil. Você quer ativar o serviço de steer shaken, o cara desenvolveu um portal, fica muito fácil. Ele desenvolveu um portal, você fala assim, eu quero steer shaken, eu quero discador, eu quero classificação de chamadas, em 15 minutos está tudo habilitado. Agora, como é que você acha que isso, você acha que isso vai ser? Porque dizem que a Anatel vai meio que regular isso, né, como sendo uma obrigatoriedade. E aí, como é que eu vou acessar isso?
Então, como é que hoje nos Estados Unidos é obrigatório isso? Eu não tenho uma cobrança de dívida, por exemplo, que me liga e eu não sei quem está me ligando. Hoje é assim aí. Hoje você tem. E como é que é Exato. esse serviço? Como é que é, por exemplo, se eu sou, sei lá, o Bank of America, eu vou cobrar. Tá, eu tenho que ter o street shaking, mas como é que eu contrato isso? Quer dizer, isso tá disponível na rede de chamada? Esse é um custo, efetivamente, que eu vou ter que ter agregado ao meu serviço? Como é que é? Isso é importante. Existem serviços, existem tipos de cobranças que você não tem obrigatoriedade de street shaking, existem tipos que você tem. Ou seja, vai depender muito, como se fosse aí no Brasil, do teu KNAI, né? Tá, Do tipo de serviço, se é essencial, se não é. tá, Tem perfeito. algumas aberturas, digamos assim, tá? Tá bom, Mas, via de regra, tá? Tem suas exceções, mas via de regra, sim. tá, Aqui nos Estados Unidos, o steer shaking, para grande parte dos casos, ele é obrigatório. Você vai lá e contrata uma empresa, você vai ter que ter um elemento que faz a consulta, um SBC, por exemplo, que faz a consulta a essa empresa, que mantém uma base de dados atualizada com a FCC, que é a equivalente da Anatel aí no Brasil, né? tá, Aí, a FCC, que é a Anatel aqui, né? Ela mantém a base do número do Igor atrelado, é o Igor, né? Então você vai ligar legal. lá 48, blá, 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 já sabe que é o número do Igor, tá tudo certo, né? E isso aí está atualizado, né? Então as operadoras são obrigadas, né, a reportar se teve mudança de número. A Entendi. Anatel daqui, que é a FCC, mantém isso, e existem empresas que têm como se fosse um live consulting, né? Uma consulta ao vivo a essa base de dados. E quando essas empresas são requisitadas pelos contact centers, então elas vão lá, verificam na base da FCC, se o número for verídico a partir da origem, então elas provêm lá o certificado e o cabeçalho CIP já modificado para a chamada poder ir para frente, tá? É assim que Legal. acontece. Entendi. Né? E aí, de qualquer forma, eu tenho um custo que eu vou ter que atrelar ao meu serviço para consumir esse Twin Shake. Tem um custo, tem um Legal. custo, tem um custo. Sempre vai ter um custo. Vai depender muito do teu provedor de steer shake, ou seja, de steer shake, né? O mantenedor da base do steer shake, não vai depender muito, mas sempre vai ter um custo atrelado. Não é um serviço gratuito ou um serviço disponibilizado pela FCC. A FCC Tá, fala, você precisa assinar, mas você precisa assinar com alguém, e esse alguém vai te cobrar, né? tá. E assim, você tem uma referência aí de custo Estados Unidos aí, centavos de dólar, quanto isso? Não chega. Não, por chamada não vai ser centavo de dólar, é fração. Tem infração. Fração. É, Ah, legal, é fração. legal, Não, a gente está falando de legal. fração de centavo de dólar por chamada. Até Perfeito, porque os muito volumes bom. são grandes, né? São muito grandes, Então, exato. Você imagina um então contact não. center hoje. E você acha que Se com você cobra um isso... centavo por chamada, é um desastre para um contact center aqui. Exatamente, não tenha dúvida. E você acha que com isso cai É. o 0303 também para televendas? Você acha? Porque aí, cara, para que eu vou... Olha, se eu fosse apostar, né? Isso é uma opinião pessoal agora, Igor, né? Perfeito. Do que Não, eu vejo claro, acontecendo claro. aqui. Se você vai ter uma identificação de chamadas inteligente, por que você tem que ter um 0303 se não vai nem aparecer o número no display Exatamente. do recebedor da chamada, do cliente, Exato. né? Vai aparecer Não a tem por que descrição, ele ter né? 0... Vai aparecer uma coisa muito melhor do que o 0303, inclusive. Digamos Isso aí. que o que eu vejo, o 0303 ou 0304 é uma etapa transitória para o Para serviço este de stream shaking. processo. Entendi. E uma coisa que eu vejo também no aspecto do cidadão é que é muito menos ofensor também, né? Sem Por quê? dúvida. Você acaba também tendo o poder de escolher se você quer atender a chamada, já sabendo quem é o cliente, Exato. quem é a pessoa, a empresa que está discando, né? Então, por exemplo, se é uma empresa que eu já sei que quer me oferecer um serviço, sei lá, uma instituição financeira e que, pô, já me ofereceu esse serviço já umas 4, 5 vezes, os caras não têm um controle de spin rate bom, né? Porque tem que ter um controle de spin rate bom. Exato. Ou já falou comigo 3, 4 vezes, eu falei não, aquela empresa está ligando. Vai aparecer que é a empresa XPTO e eu não vou atender, entendeu? Pior ainda, hoje, por para exemplo... mim, o que aparece? Para mim aparece 0303, né, Tambelini? Então... Não, e assim, eu vou te dizer, para você ter ideia, eu sou cliente de uma operadora. Eu recebo inúmeras propostas de ser cliente, mas eu já sou.
Quer dizer, é o fim Nem me do fale. mundo. Eu também. É o fim Eu do também. mundo, né? Cara, mas eu já sou cliente, você está me oferecendo algo que eu já tenho. É o cúmulo do absurdo, né? Quer dizer, você não me conhece, Eu vou, né? Então, né? Mas eu vou dizer que eu também sofro com isso. Às vezes, quando me ligam, dá vontade de oferecer. Ô, deixa eu resolver isso aqui para você, pelo amor de Deus. Mas eu sei que não vai resolver, né? exatamente. Mas, cara, deixa eu te explicar aqui que ó, tem tecnologia para fazer isso, você não precisa me ligar, porque ó, dá para já É, você. É isso aí. Pô, legal. Ô, é. Igor, e assim, que mais aí, para a gente ir caminhando aí já para o final, que mais que você vê aí que a gente podia imaginar, como você falou, né? Quer prever o futuro, olha para outros países, né? O que você está vendo aí que deve ser algo presente no Brasil, né? Tem uma situação, eu até escrevi um artigo dizendo que essa era a nossa próxima ameaça em termos de cobrança, que nos Estados Unidos já tem alguns estados, e aí Chile, México, aonde o volume de ligações ele é pautado para ser uma vez por semana, no caso de cobrança. Então, assim, fica à vontade aí. O que você está vendo aí, né, em outros países, que você imagina que chegue no Brasil aí esse ano? Claro, com certeza. Olha, o que eu vejo de tendência, tá? Primeiro de tudo, a hora que a voz for conseguida, cada vez mais o agente ele tem que ser especializado para resolver o negócio. Então, pode ser Perfeito. que os volumes diminuam? Pode. Mas dizer que vai desaparecer? Nunca. 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 Pelo Perfeito. contrário, o que você pode ter é mais tentativas de chamadas para um mesmo número, isso está acontecendo. Tentativas, obviamente, com cadências inteligentes, porque muitas vezes essas cadências não são Perfeito. inteligentes. Às Não vezes, se são. você vai ligar uma vez por semana, hoje o discador muitas vezes não faz uma vez por semana, vai pegar aquele mailing list e vai. Então você tem que Isso aí. ter mecanismos de controle de spin rate, ou por dia, ou por semana, ou por hora, seja lá o que for, né? Você também tem que ter mecanismos de balanceamento de chamada, até mesmo guilhotina regulatória da Anatel aí no ano passado nos ensinou, né? Que é Sim. importante você não sobrecarregar as redes das operadoras, utilizar de uma maneira consciente o número máximo de chamadas por dia, por link, por operadora, enfim, né? Então, para você utilizar de maneira sábia esses recursos, né? Então, eu vejo, então, repetindo, né? A especialização do agente, ela tem que ser muito boa. A integração também de informações com outros meios de cobrança, por exemplo, o WhatsApp, SMS, cara, aqui nos Estados Unidos é muito usado o SMS, é muito louco. SMS, RCS, né? Que também está vindo muito forte. Então, utilizar esses outros meios de comunicação, né? E integrar redes sociais também com a cobrança, e integrar com a discagem, saber quando discar, entender qual é a melhor hora de falar com a pessoa, né? O contato na hora certa também, né? Porque, pô, se eu receber uma chamada, eu estou no meio do evento aqui, eu não vou atender, mesmo que me Exato. interesse, né? Uhum. Então, você tem a inteligência do comportamento do cliente para o qual você está ligando para entender dentro daquela jornada, primeiro, se ele prefere receber uma chamada, se ele prefere receber uma mensagem, se ele prefere receber uma chamada, às vezes, de vídeo, se ele prefere receber um e-mail e interagir em um tempo menos real, mas entender qual que é o meio de comunicação preferível, qual que vai ser a qualificação daquele atendimento, quando esse atendimento for feito, se esse atendimento pode ser automatizado ou não, porque nem sempre pode ser automatizado, tem coisa que você tem que entender a situação do cliente para fazer uma cobrança eficaz, Exato. Isso né? aí. Para poder negociar. É o famoso jogo de cintura, né? Para você Sim. poder. É um toma lá da cá ali para você poder chegar no acordo, né? Então, tudo isso, cada vez mais você tem ferramentas para poder integrar, né? Legal. Então, omnicanalidade está aí para isso. Eu vejo que, apesar de eu vender hoje muitas soluções de voz, eu vejo que a voz ela vem como parte de uma estratégia para entender o comportamento Exatamente. e você conseguir o contato com a pessoa e com agentes especializados e que seja uma coisa muito menos ofensiva do que foi alguns anos atrás, né? Muito bom. Então, é o que eu vejo, é o que eu vejo. Eu acho que a coisa está se tornando muito mais especializada, tudo isso que falam de customer experience, de jornada do cliente e tudo mais, se bem aplicado, né? Se sair do blá 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 e se bem aplicado, eu acho que funciona Exatamente. muito bem para que a sociedade possa ser beneficiada, né? Legal. Então, é isso aí. Muito bom. E eu acho que tua percepção aí, tua indicação dessa tendência
está muito conectado ao que a gente já vem percebendo efetivamente. O que a gente precisa, às vezes, é aceitar esse negócio, né? Pô, você falou de customer experience. Cara, não tem outro caminho. Eu tenho que prover ao cliente a oportunidade dele escolher que experiência ele quer ter. Não dá mais para eu querer fazer do jeito que eu acho que é certo, porque é o cliente que vai nortear qual que é o rumo que ele quer fazer em termos de experiência, seja de cobrança, de crédito, de qualquer outra coisa. Muito bom. E também, Lili, você tem gerações diferentes, né? Sem dúvida. Eu tenho 35 anos. Legal. Eu ainda sou da uma ligação. Eu ainda prefiro receber uma ligação. Se eu tenho um problema no meu carro, eu ligo na seguradora, eu não quero resolver com chatbot. Mas você vai perguntar aí para um amigo meu de 20 anos, ele já prefere resolver tudo pelo WhatsApp. Então, assim, são gerações, você precisa entender o comportamento. Então, além da geração, você tem perfis diferentes, porque eu tenho 51, mas eu não gosto de falar, eu quero interagir por WhatsApp. Olha só, né? Então, assim, exato. Dentro das gerações... Eu já gosto da voz. Exatamente, então. Exato. Então, quer dizer, tem mais esse desafio, que não é só a geração. Perfil, exato, personas, né? A gente tem falado bastante. E outra, urgências. Também. Necessidade de interação com pessoas. Exato. Porque muito se fala de hiperautomação, AI, ChatGPT, vocalização do ChatGPT e tudo mais para você encontrar soluções de problemas, mas é muito difícil ainda que a AI entenda um sentimento e consiga negociar e consiga chegar num acordo, entendendo o sentimento da pessoa que está do outro lado. Exatamente. Pessoa interage com pessoa. E existem coisas que são, não são substituíveis. Existem casos que as pessoas não são substituíveis. Exatamente. Né? Muito bom. Então, ter esse sentimento, né? Tem uma música do Bruce Springsteen, Human Touch, né? Ter esse Human Touch no negócio é muito importante. E é o que eu acredito, né? Que quando o pessoal fala, e aí, o humano vai ser substituído pela inteligência artificial? Eu sempre falo, ele vai ser substituído pelo robô naquilo que ele faz robotizado. Naquilo que ele faz humanizado, não tem como ser substituído. Né? E eu acho que cada vez mais o humano tem que ser especializado, tem inteligência emocional para poder lidar com a situação, ter jogo de cintura, ter qualificação. É o que a gente vê. Né? Maravilha. Cara, achei muito bom o nosso papo, queria te agradecer. Eu vou pedir para o pessoal me passar os contatos da Comp. Quem tiver necessidade de entender melhor, putz, cara, eu tenho um discador aqui, queria entender melhor como é que, o que está integrado aqui. Pô, legal, vou deixar os contatos aí do pessoal da equipe comercial da Comp também. Eu costumo dizer aqui que eu nunca fico fazendo propaganda de ninguém, né? Mas, cara, quando a gente olha uma solução, quando a gente olha uma ferramenta que a gente entende ser muito produtiva e para melhorar a eficiência, reduzir custo, é inevitável a gente entrar na particularidade. Então, Igor, queria te agradecer a tua disponibilidade aí direto de Denver, né? Tá calor aí, olha, agora é verão aí ainda, né? Denver é tá calor, tô de manga curta. Não, já peguei neve aqui outra vez que eu vim, mas putz, hoje tá uma delícia aqui, tá 20 e tantos graus, tá bom. Tá maravilha. Bom. Beleza. Cara, mais uma vez te agradeço e, cara, vou deixar os contatos aí de vocês. Cara, qualquer necessidade, estou à disposição. Beleza? Beleza. Eu também, viu? Estou à disposição. Por favor, procurem a gente aí. Sei que seja para trocar uma ideia, fazer consultoria, tomar café, mas aí tem a Rosa e a Gabi que estavam aí na chamada também. Tem todo o time comercial da Comp e a gente tá aí para isso, para trocar ideia e tentar achar a melhor solução para vocês. Tá bom? Muito bom. Beleza, galera, até a próxima aí, curta o canal, galera. inscreve, um abraço, tchau, tchau. Obrigado, Tamelini, obrigado. Abraço, Igor.